Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante. Nós vamos ler do 1 ao 7 e depois a partir do versículo 11. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontrar, põe-a nos seus ombros, cheios de alegria. Indo para casa, reúne amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O 11. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os campos a cuidar dos seus porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, e vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de levantarmos mais um dia, pelo ar que nós respiramos, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Fala, Senhor, conosco nessa manhã. Não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que o Senhor quer tratar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu estava ali em cima, enquanto estava começando o louvor, e quando eu estava lendo Lucas 15, eu fiquei pensando em algumas coisas, e eu falei: Senhor, por que o pastor corre atrás da ovelha, mas um pai não corre atrás do filho? Enquanto eu estava ali em cima, eu falei: Senhor, isso até parece uma contradição, porque é uma parábola, então você está falando do próprio Deus. Você não está falando de outra pessoa. Então, no único capítulo, você está falando de um Deus que sai procurando e de um Deus que permanece esperando. Isso acaba sendo um pouco confuso para nós, acaba sendo uma contradição, mas não tem de verdade contradição nenhuma aqui. A Bíblia fala sobre uma ovelha que ela acabou se perdendo. E ela fala de um filho que se afastou por uma escolha própria. Só que quando nós olhamos para uma ovelha, nós entendemos que a ovelha ela não sabia voltar.
E daí um pastor tinha 100 ovelhas, estava ele caminhando no campo, passeando no campo com 100 ovelhas. Eu de verdade, às vezes eu saio com o Davi, com o Gabriel, e se eu perder um, eu não sinto falta. Porque um vale por 2, lá em casa. O Gabriel, eu falo para ele sempre, se tu fosse o filho primeiro, tu ia ser o filho único. Tu deu sorte que tu veio depois. O Gabriel, ele come por 2, brinca por 2, bagunça por 2, ele é duplo, assim, ó. É gêmeos de uma pessoa só. Mas esse pastor, ele estava lá com as 100 ovelhas, ele percebeu que uma delas se perdeu. E daí a Bíblia diz, qual desses pastores, que perdendo uma ovelha, não deixa as 99 no campo, e vai em busca daquela que ele perdeu? E eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, por que esse pastor faz isso? E o Senhor disse, porque aquela ovelha ela se perdeu, e quando a ovelha se perde, ela não sabe voltar para casa. Quando a ovelha se perde, ela fica de fato perdida, sem um senso de direção. Quando nós nos perdemos, nós podemos ligar um GPS e procurar o caminho que nós queremos ir. Uma ovelha não pode fazer isso. Então ele falou, ela se perdeu e eu preciso ir atrás dela. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, então ele deixou as 99 aqui e ele foi procurar aquela que havia se perdido. Sabe o que é mais incrível? Ela não se perdeu por uma rebeldia. Ela só não consegue voltar. Ela não se perdeu talvez porque ela quis se perder, mas ela não lembrava o caminho de volta. E quantos de nós às vezes nos perdemos dentro de nós mesmos e não conseguimos encontrar um caminho de volta? Nós tentamos buscar força onde não encontramos, tentamos lutar pelas nossas próprias vontades, não conseguimos encontrar de novo um caminho para voltar para a presença dele. E nós ficamos iguais a essa ovelha perdida. Então sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que essa ovelha, ela não precisa apenas de um perdão, mas ela precisa ser encontrada. E tem muitas pessoas que estão perdidas lá fora e têm vergonha de tentar encontrar um caminho, porque o que vão achar de mim se eu voltar? O que vão pensar se eu tentar voltar para a casa do Senhor depois de tudo que eu fiz? Depois dos anos que eu andei perdido? E o que o Senhor está nos ensinando aqui é que primeiro Ele quer te perdoar. Mas se necessário for, Ele vai sair ao teu encontro, porque Ele sabe onde é que você se esconde. Às vezes nós nos escondemos em alguns lugares que pensamos que ninguém vai nos encontrar. E talvez você chegou aqui igual aquela ovelha perdida, ferido por um monte de coisa que aconteceu. Se perdeu no caminho, hoje não consegue mais voltar. Hoje não se sente mais amado pelo pastor. Hoje não consegue mais orar, não consegue mais sentir a presença dEle. Quantos de nós às vezes caminhamos desse jeito? Eu não consigo mais acreditar que o meu amanhã vai valer a pena, que os meus dias valerão a pena. Por quê? Porque eu estou perdido. Ontem aconteceu um negócio bem engraçado comigo. Eu tomei uma injeção na sexta-feira à noite, acho que eu fiquei meio baruel da cabeça, sabe? Não sei o que aconteceu comigo ontem. Eu peguei o carro, saí andando no carro assim, e eu falei para o André, onde é que eu estava indo mesmo? Ele falou, não dá óleo. E eu estava totalmente ao contrário, assim, sabe? Falei, oh meu Deus do céu, cara. Senhor, volta a minha mentalidade agora aqui, em nome de Jesus. Às vezes nós nos perdemos. Às vezes nós saímos de casa e falamos, o que eu ia fazer? Então se perder não é o problema. O problema é não querer ser encontrado. E de verdade eu aprendi algo que quando eu estou me perdendo em mim mesmo, a minha oração precisa ser, Senhor, vem e me encontra. Senhor, não deixa eu me perder. Porque se eu me perder, eu sei que eu nunca mais talvez vou encontrar um caminho de volta. Ou talvez não vai ter ninguém que vai vir até mim e falar, pastor, tu precisa de alguma coisa? Porque é incrível, qualquer pessoa da igreja que falta um dia, ela acha que o pastor tem obrigação de ligar para ela. Mas se o pastor não vem um dia, por que ninguém precisa ligar para o pastor? Mas eu vou falar para vocês, eu recebi bastante mensagens, de verdade. O pastor está melhor, está vivo e tal. Estou. Eu cheguei na médica e a médica disse, não vai ser dessa vez que você vai embora. Eu falei, glória a Deus. Tem mais um tempinho para ficar aqui ainda. Só que quando nós chegamos nesse ponto de falar, Senhor, eu me perdi, eu não sei mais orar, eu não sei mais buscar, eu não sinto mais a Tua presença, é nessa hora que nós reconhecemos as nossas falhas e falamos, Senhor, eu não sei mais o que fazer. É nessa hora que Ele fala para mim e para você, eu como um bom pastor, eu vou aí te buscar. Eu como um bom pastor, eu vou aí te encontrar.
Sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? Que o bom pastor, ele nunca vai desistir de ovelhas desorientadas. E aquele homem deixou aquelas 99 ovelhas aqui quietinhas, e ele foi lá buscar. E daí eu fico imaginando aquela estrada, aquele campo que ele estava. E talvez era a menor ovelha que tinha, porque se fosse uma ovelha grande, você vê de longe. Josué, fica em pé, Josué. É fácil encontrar o Josué. É bem fácil encontrar o Josué. Agora deixa eu ver, Ariadne, fica em pé aí, Ariadne. É mais difícil encontrar Ariadne. Então você imagina se fosse uma ovelha pequenininha, e aquele homem sai e ele fala, não, eu vou encontrar essa ovelha. Talvez o pensamento dele foi, eu vou sair de casa agora, e eu só vou voltar a hora que eu encontrar aquela pessoa. E quantas pessoas você percebe que faz tempo que não vem para a igreja? E você não vai atrás dela, por quê? Porque no teu pensamento a responsabilidade é do pastor de ir atrás dela. Mas talvez ela não quer o pastor. Talvez ela quer o melhor amigo dela. Então o problema nesses dias é que nós não estamos indo atrás das pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque nós pensamos que a responsabilidade não é nossa. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós precisamos ir em busca das pessoas que se perderam nesse caminho. É um compromisso meu, é uma responsabilidade minha, mas também é uma responsabilidade tua. Tem gente que se faltar 2 cultos sabe que a mensagem vai chegar. Cadê você? Não foge daqui porque eu sei onde te achar. E tem gente que eu mando mais de uma vez, até ela me responder. Só que o filho pródigo é completamente diferente. O filho, ele não se perdeu no caminho. O filho, ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Aquele filho chegou para aquele pai e ele disse, eu quero a minha parte da herança. Divide aquilo que eu tenho, me dá aquilo que é meu, e eu sei o que eu vou fazer. Então existe uma grande diferença entre uma ovelha que se perdeu e precisa ser encontrada por um pastor, do que um filho que se rebeldia e fala, eu quero ir embora de casa. Porque com outras palavras, aquele filho estava dizendo para o pai, pai, eu quero aquilo que é teu, porque para mim é muito mais importante ter aquilo que o Senhor pode me dar, do que ter o Senhor por perto. E quantas vezes nós viemos para a igreja para isso? Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. E quando Deus nos dá, Deus parece que não existe mais. Porque agora eu já conquistei aquilo que eu queria. Eu já alcancei o meu objetivo. Eu já tenho a minha empresa, já comprei o meu carro, já realizei o meu sonho. Então agora não preciso mais de Deus. E daí nós escolhemos sair fora da presença dEle. E daí de verdade eu fiquei imaginando a dor que esse pai sentiu. Hoje eu não tenho muita coisa não, como o Sandro disse aqui, para deixar para os meninos. Mas se o pouco que eu tenho, ele chegasse para mim e falasse, pai, me dá metade do que tu tem, que eu sei que vai ser meu, e deixa eu que eu me viro. Eu não ia deixar não, eu falo, não meu filho, se vira. Você tem 7 anos, você quer esse dinheiro para quê? Você não vai saber o que fazer com esse dinheiro. Você vai se perder. E talvez tu tenha aqui 40, 50, 60 anos e está pedindo para o Senhor, Senhor, me dá a minha parte da herança. Sabe por que Ele não te deu ainda? Porque Ele sabe que tu vai te perder. Ele não te deu porque Ele sabe que se Ele te entregar, tu não volta nunca mais. Tu vai ser pior do que a ovelha perdida. Tu não vai querer mais encontrar esse pai. Então é por isso que às vezes Ele prende aquilo que nós tanto queremos, porque Ele sabe que se Ele nos entregar, Ele nos perde. E Deus, Ele não quer te perder, queridos. Só que nós precisamos entender uma coisa, antes de nós sairmos por uma porta, o nosso coração já saiu dela faz tempo. Ninguém peca da noite para o dia, nós começamos a pecar aqui dentro. Nós começamos a falar mal do pastor aqui dentro primeiro. E daí você encontra outra pessoa que também está aqui dentro falando mal do pastor. Daí quando 2 corações se encontram, meu irmão. Rapaz, você viu o que ele falou hoje? Vi. Rapaz, aquele homem acho que era doido. Acho que o remédio de sexta-feira deixou ele maluco. Daí é uma conversinha assim, que vai chegar lá em outro lugar. Porque o nosso coração, querido, às vezes ele se perde. E se nós não encontrarmos nosso coração antes de sair de casa, depois fica muito mais difícil voltar. Então ninguém decide sair de casa da noite para o dia. Primeiro nosso coração sai. E daí já não faz mais sentido para mim permanecer num lugar onde meu coração não está mais. Não faz mais sentido para mim ficar no pecado, porque eu sinto falta de uma presença. Mas tem muitas pessoas que não sentem mais falta da presença e preferem ficar constantemente em uma vida de pecado.
porque acha que está tudo certo. Só que o distanciamento ele não começa nos nossos passos. O distanciamento começa nos meus desejos. Eu começo a desejar algo que não vai agradar ao Senhor. E depois os meus passos só vão me levando para aquele lugar. Então sempre o nosso coração ele sai primeiro. O meu coração esfria. As palavras parecem que não faz mais sentido. A oração, eu nem lembro quando é que foi a última vez que eu orei. A presença não se torna mais algo constante. A palavra parece que perde o sabor de receber aquela palavra. E daí, por conta do nosso coração que se esfriou, nós queremos sair da presença dele. Só que a palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então para de tentar guardar dinheiro, guarda o teu coração. Porque se você só ficar guardando dinheiro, o teu dinheiro vai roubar o teu coração. Tem gente que se perde guardando dinheiro. Credo, pastor, é verdade. Tem gente que trabalha tanto, mas tanto, parece que é um saco furado, que o dinheiro não sobra. Eu trabalho 24 horas por dia, mas eu não tenho dinheiro. Parece que o dinheiro vai embora, não sei onde eu gastei esse dinheiro. Eu queria guardar para isso, guardar para aquilo, eu não sei onde foi parar. Nós precisamos entender, queridos, que prosperidade vai muito além de dinheiro. Prosperidade precisa primeiro ter a presença dele. Porque se eu for próspero sem a presença, eu vou me perder por causa do dinheiro. E Deus não vai te perder por causa do dinheiro. O corpo apenas acompanha aquilo que o nosso coração já escolheu faz muito tempo. E daí a minha pergunta é, por que esse pai não correu atrás do filho? Porque se os nossos filhos se perdem, a gente quer que eles voltem para a presença. A gente vai atrás deles, a gente busca eles incansavelmente. Eu lembro que teve uma vez que a rua inteira assim, ó, foi um escândalo lá em São Vicente. Ariadne sumiu. Não é fácil, né? Sumir. É bem facinho. Ariadne sumiu. Cadê a Ariadne? Cadê a Ariadne? Corre para cá, corre para lá, cadê a Ariadne? Vai para a rua, Ariadne sumiu. Sabe onde a Ariadne estava? Dentro do guarda-roupa. De verdade. Dentro de uma caixinha de sapato, brincadeira. Mas estava dentro do guarda-roupa. Só que todo mundo ficou desesperado até encontrar a Ariadne. Então o pai, quando ele perde o filho, ele vai procurar esse filho, sim. Só que nós precisamos entender que aquele filho não estava perdido por falta de direção. Aquele filho se perdeu por conta de uma decisão. Ele sabia onde era a casa dele. A Ariadne era uma criança. E a criança muitas das vezes não sabe onde é a casa. Mas um adulto ele sabe onde é que mora. Então às vezes nós queremos sair de casa. E o Senhor não vai querer te prender no lugar onde Ele não te tem como prisioneiro. Ele te tem como filho, Ele fala que nós somos livres. Então ele sabia onde era o caminho de casa, ele sabia onde aquele pai morava, ele sabia como voltar. Então o que faltava para ele não era localização. O que faltava para aquele filho era o arrependimento. O que faltava para aquele filho era a vergonha na cara, porque quando ele teve coragem de chegar ao pai e falar, pai, me dá a minha parte da herança, aquela hora ele foi homem. Mas homem para chegar ao pai e falar, pai, eu errei. Ele pensou muito. Porque quando ele viu que naquele país que ele foi, a fome chegou, ele poderia muito bem ter voltado direto para a casa do pai. O que ele quis fazer? Ele quis ser funcionário na casa de alguém e comer a comida que os porcos comiam. Aquele menino fedia porco. Porque se tu acha que porco é cheiroso, tu está com problema de nariz, velho. Aquele menino fedia porco. Mas ele estava contente naquela situação que ele estava vivendo. Até que um dia a Bíblia fala que esse menino ele cai em si. E de verdade, sabe o que eu estava entendendo no Senhor hoje de manhã? Que o amor de Deus ele é tão grande por mim e por você, que Ele não anula nossas responsabilidades. Ele poderia muito bem chegar e falar, filho, vem cá, você se perdeu, mas volta aqui. Sabe o que Ele faz? Você quer sair? Vai. Eu faço isso direto. Vou te contar um segredo, eu faço isso com gente da igreja. É sério, pastor? É. Você quer? Quero. Vai, toma corda. Vai embora. E Deus faz isso com a gente também. Vai dando corda. Pode ir, vai. Pode ir. Chega uma hora que a gente se perde.
Chega uma hora que a gente se enrola nas cordas que a gente mesmo pegou dele. E esse menino foi mais ou menos isso. Aquele pai falou assim, cara, eu te amo tanto, mas eu não vou anular as tuas responsabilidades. É você que quer ir embora. Então o problema vai ser teu daqui para frente. É isso que você quer, é isso que você vai ter, vai embora. Eu já fiz isso com Davi, eu já falei aqui na igreja. Ele chegou um dia e falou, eu vou embora de casa. Eu falei, então você vai agora, tchau. Não, pai, pelo amor de Deus, agora você vai embora, agora, pode ir embora. Quer ver para onde você vai? É para casa do Sandro. Meu pai me mandou embora. É, porque o Sandro é o que mora mais perto da gente ali. Você vai embora agora, né? Se você quer agora, você vai embora. Ele falou, não, pai, não, pai, não, pai, não, pai, não, pai. Ele se arrependeu rapidinho. Porque dentro de casa ele tem tudo aquilo que ele precisa. Ele tem fome, ele tem de comer. Tem sede, ele tem de beber. Está com frio, tem uma roupa para se cobrir, para colocar. Então em casa tudo que ele tem, ele precisa. Tudo que ele precisa, ele tem. Na rua ele sabia que ele não ia ter isso. E se esse filho tivesse caído em si antes de sair de casa, ele ia falar, pai, peraí, pega a tua herança de novo. Porque para mim vale muito mais a tua presença do que aquilo que tu pode me dar. Mas esse filho pegou e falou, não, eu quero ir embora. Então vai, tchau. Deus ele pode nos amar, mas ele sempre vai respeitar as nossas escolhas. Se tem uma coisa que às vezes eu fico com dúvida se existe, é aquele negócio chamado livre-arbítrio. Mas existe. Porque eu posso estar aqui. E amanhã eu posso não querer mais estar aqui. E ninguém vai me segurar se eu tomar a decisão de não ficar. Tem muito crente que via, na época que assistia a novela, que hoje, em nome de Jesus, você não assiste mais. Mas tem muito crente que nasceu e falou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Só falta se chamar Gabriela. Mas não é porque você nasceu assim que você tem que morrer desse jeito. O Senhor ele pode te encontrar no meio do caminho, consertar a tua vida e mudar a tua história. Então para de querer viver uma vida que não é a vida mais que Deus tem para você. Para de querer se esconder tanto de um pai que você sabe que uma hora esse pai vai te encontrar. Sabe o que é mais lindo? O céu, ele sabia que esse dia chegaria. O céu, ele sabia que depois que esse menino gastasse tudo que ele tinha, a única opção que ele teria para voltar seria a casa do pai. E a Bíblia diz, e caindo em si, isso aqui eu acho maravilhoso, de verdade. E caindo em si, esse menino falou, eu tenho um pai. Na casa dos meus pais, os empregados dele vivem muito melhor do que eu. Eles comem pão com fartura. Eles têm do bom e do melhor enquanto eu estou comendo a comida do porco. Se é que sobra. Enquanto eu estava lendo isso, eu só conseguia pensar num louvor que muitas das vezes foi um louvor assim do meu coração mesmo para Deus. Que ele fala, não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Isso era o que esse menino estava passando. No fundo, ele não queria sair da casa do pai, mas ele tomou a decisão de sair. E depois que ele saiu, ele tinha medo de voltar. Porque o que meu pai vai pensar de mim? Foi eu que escolhi sair, foi eu que tomei a decisão de agir dessa forma, e agora? Sem tua graça, o que vai ser de mim, Senhor? Quando eu quero fazer o bem, parece que eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Esse louvor continua dizendo, em meus corpos militam carne e espírito em uma guerra infindável. Por que nós temos todos os dias essa guerra? Senhor, eu faço ou eu não faço? Eu vou ou eu não vou? Porque é muito mais fácil eu fazer errado do que eu fazer a coisa certa. Então, se você não conhece louvor, escuta esse louvor depois. Porque por muitos dias esse louvor foi a maior verdade da minha vida.
Senhor, eu não entendo o meu próprio agir, Pai. Eu não entendo por que eu faço isso de verdade. Mas sem Tua graça, o que seria de mim? Quando o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. E esse louvor continua cantando depois. Então liberta-me de mim. Senhor, eu quero ser só a Tua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu vou vencer o pecado. Então enche-me de Ti, eu quero a Tua presença, Senhor. Eu não quero aquilo que Tu pode me dar, eu quero a Tua presença. Enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Me completa, Senhor, por inteiro. Eu não quero mais ver uma vida rasa em Ti. Eu quero estar completamente apaixonado por Ti. Então aumenta a minha paixão para que eu nunca mais deseje sair da Tua casa. Porque por mais que o Pai te ama, se você decidir sair, Ele não vai atrás de você. Ele não encontrou um caminho. Esse moço, ele caiu em si. Ele percebeu que ele havia se tornado. Ele percebeu que ele havia perdido ao sair da casa daquele pai. E de verdade, o arrependimento não é chorar. O arrependimento é mudar de direção. Senhor, eu saí da casa do Senhor agora. Mas eu me arrependi e agora eu quero voltar. Então, quando nós voltamos, o mal que eu não quero, esse eu não posso mais cometer. Enquanto não mudar o coração, não adianta você mudar de endereço. Nós podemos até mudar de endereço e continuar perdido aqui dentro. Eu posso até ir para uma outra cidade, mudar de emprego, mudar de amizade. Tem pessoas que se pudesse mudar até de família. Aí eu vou deixar esses aqui e vou pegar outro sogro, outra sogra, outro pai, outra mãe, porque esses aqui estão a carniça. Mas o problema continua dentro de nós. Aquele filho, ele descobriu que o maior deserto não era aquele país que estava vivendo em fome. O maior deserto dele era o coração dele. Eu não sei você, mas já teve dias de eu tentar fugir de alguma coisa. E parece que eu corria, e quando eu olhava, estava aqui no meu lado, eu falei, ô praga. E daí eu tentava ir para outro lugar, e quando eu chegava, estava lá de novo. Porque enquanto eu não me resolvesse aqui dentro, o problema iria caminhando comigo. E às vezes ele chega na minha frente. Então não tente mudar para um outro lugar para tentar fugir daquilo que Deus ainda não resolveu contigo. Primeiro se resolva aqui dentro. Primeiro coloca um ponto final dentro de você. Porque depois que esse menino cai em si, algo que talvez ele jamais imaginou acontece. Quando ele cai em si, ele fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia fala, versículo 20, e arrumando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Sabe o que isso aqui significa? Que todos os dias, aquele pai estava sentado naquela porta. Aquela porta nunca foi fechada. Aquela porta sempre estava aberta. E todos os dias aquele pai olhava para aquele caminho e falava, um dia, aquele menino vai voltar. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que o pai não esteja indo atrás de você, ele sabe que um dia você vai voltar. Sabe o que é mais incrível? Que na hora que aquele pai vê aquele menino de longe, ele não espera nem aquele menino entrar, a Bíblia fala que ele sai correndo e ele vai abraçar o seu filho. Só que o que o filho tinha pensado? Eu vou chegar para o meu pai e vou falar, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Então, enquanto aquele menino estava indo na direção do pai com a mentalidade de escravo, aquele pai recebe ele e fala, meu filho, que bom que você voltou. Pega a melhor roupa, pega um anel, mata o melhor novilho, troca as sandálias dele e vamos festejar porque o meu filho voltou para casa. Então, às vezes, nós temos vergonha de voltar pensando o que o pai vai pensar de mim. E quando nós chegamos na porta, o pai ele corre atrás para nos abraçar. Sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que o pai não correu atrás de um filho que estava em rebeldia, mas ele correu ao encontro de um filho que estava no arrependimento.
Então, enquanto você estiver rebelde, ele nunca vai correr atrás de você. Mas quando você se arrepender, ele vai ser o primeiro que vai chegar ao teu encontro. Então é isso que o Senhor espera de nós todos os dias. Aquele filho talvez passou horas e horas e horas ensaiando um discurso. O que eu vou falar para o meu pai? Aquele pai não queria ouvir nada. Aquele pai só queria receber o filho de volta. E às vezes nós ficamos em casa pensando, Senhor, se eu posso orar assim, 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 será que tu vai entender? Ou nós ficamos pensando, se eu chegar assim, assim para a pessoa que eu preciso pedir perdão, será que ela vai entender? E talvez a pessoa só está te esperando de volta. Por mais que você tenha saído, a porta que você saiu, ela nunca foi fechada. Nunca foi fechada. A porta continua aberta. Enquanto aquele filho preparava um discurso, aquele pai preparava um abraço. Enquanto aquele filho pensava só em ser servo daquele pai, aquele pai já o chamava de filho. Então existem dois movimentos da graça. Um pastor que vai atrás de quem não consegue voltar. E um pai que recebe quem decidiu voltar. A graça de Deus, queridos, ela é uma graça que revela a graça que procura. E o outro, ele revela a graça que restaura. Um, quando encontra a ovelha, mostra a misericórdia. O outro mostra o amor que reconstrói. Aquela ovelha estava perdida. Aquele filho estava destruído. Então tem uma grande diferença em quem se perde e em quem decide sair. Quando nós nos perdemos, basta a gente se encontrar de novo. Agora, quando nós queremos sair, a gente sempre quebra a cara. E daí ele tem que nos reconstruir. Então o pastor, queridos, ele sempre carrega a ovelha nos ombros. Mas o pai, ele sempre vai te devolver a identidade de filho. Por mais que tu pense, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele vai falar, não interessa o que você fez, você é meu filho. Não interessa os teus pensamentos, você é minha filha, eu te escolhi. Então talvez você chegou aqui hoje como aquela ovelha. Ferido, confuso, desorientado, não sabe mais como voltar. E o que ele está te falando hoje é, eu volto ao encontro. Ou talvez você não se perdeu por acidente, você saiu por uma decisão. Você conhece a verdade, você conhece o pai, você tem intimidade com o pai. E você está igual aquele filho voltando. E se você estiver voltando, o pai está dizendo para você, a porta continua aberta. A tua roupa continua guardada. Sabe o que eu fico pensando? Que talvez enquanto aquele filho saiu, o pai disse, ninguém toca no quarto dele. Ninguém joga as roupas dele fora. Não, tudo que é dele deixa aqui, por quê? Porque ele vai voltar. E quando aquele filho volta, não importa o cheiro dos porcos. Não importa o tempo que ele passou fora. Não importa as coisas que ele fez. Não importa se ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. O que importava para aquele pai era, eu vou correr para te abraçar. Você é o meu filho amado, eu vou correr ao teu encontro. Essa, queridos, é a maior beleza que tem no Evangelho de Cristo. Ter um pastor que atravessa montanhas para encontrar uma ovelha. E ter um pai que passa dias e dias olhando para uma estrada, esperando aquele filho voltar. Eu disse aqui uma vez, algum tempo atrás, que Deus ele nunca vai desistir daquilo que Ele mesmo criou. Nós desistimos talvez daquilo que o Senhor nos deu, mas Ele nunca vai desistir daquilo que Ele mesmo criou. E se você não sabe, foi Ele que te criou. É desse jeitinho mesmo, cheio de defeito. Barrigudo, careca, baixinho, alto, magrelo, foi desse jeito que Ele te fez. Mas para cada um de nós Ele deu uma identidade de filho. E não importa o que nós fizemos lá atrás, o que importa é que nós precisamos voltar. Pastor, mas eu nunca saí, tudo bem. Deixa eu te contar um segredo que às vezes é o que nós nunca queremos ouvir. Tem muita gente perdida aqui dentro. Tem muitos filhos que não têm mais intimidade com o pai aqui dentro. Tem muitas ovelhas perdidas aqui dentro. E pior que o pastor pergunta, está tudo bem? Está tudo show de bola. E não está. E tem gente que fica bravo.
pastor não veio falar comigo, tá? Mas eu te perguntei, está tudo bem? Está tudo bem. Graças a Deus eu sou pastor, não sou adivinhador. Pior se eu estivesse andando na rua com uma bola de cristal e falasse, você, vem cá. Não. Então, se você não está bem e você falar, que a gente vai dar um jeito de te ajudar. Agora, se você não está bem, eu perguntar, está tudo bem, você falar, está tudo bem, eu vou acreditar. O pastor ele nunca vai desistir de quem não consegue voltar. E um pai nunca vai fechar a porta para quem decide regressar à presença dele. Deus não procura os perdidos, mas Ele recebe os arrependidos. A graça vai ao encontro da fraqueza, mas o arrependimento é que nos conduz de volta para a casa do Pai. A ovelha foi carregada nos ombros, o filho restaurado. Ele foi restaurado nos braços do Pai. Quando você não consegue mais voltar, o pastor vai buscar você. Mas quando você decide voltar, o Pai vai correndo para te abraçar. Eu encontrei um casal esses dias. E eu falei para eles, como é que vocês estão? Pastor, nós estamos bem. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes, gente? Estamos tentando. Vocês sabem que vocês têm uma casa, a hora que vocês quiserem, a porta está aberta. E nós vamos estar lá para receber vocês. E de verdade, eu acho que isso nós precisamos fazer. Eu lembro que quando nós estávamos em Campinas, nos primeiros anos, nós saíamos para poder entregar comida e cobertor para os moradores de rua. E o povo devia achar que eu era maluco, assim, sabe? Porque estava o cara lá todo mijado. Oh, meu Deus, desculpa da expressão. Mas é verdade. E eu sentava lá, no cobertor que ele estava lá, eu sentava junto com ele. Que fedor desgramado. Mano, come aqui a marmita. E eu lembro que um dos dias que eu fui lá, ele falou assim, eu como com uma condição. Eu falei, meu Deus do céu. Foi qual? Ele falou, Jesus ensinou que nós temos que dividir o pão. Come comigo essa marmita. Eu falei, ai. Ele falou, peraí que eu vou arrumar um garfo para mim, que eu não vou dividir o garfo também não, né, mano? Ele, não, mano, fica tranquilo, você come com garfo, eu como com a mão. Eu falei, não, então nós dois vamos comer com a mão. Eu lembro que eu peguei só um pedacinho de frango, não peguei mais nada, mas eu comi com ele. Porque pelo menos não encostei mais na comida. Eu falei, deixa que eu pego primeiro. E aquilo ali mudou a vida daquele homem. Porque depois de um tempo, o pastor Fernando falou assim para mim, Bruno, tem um cara lá na portaria da igreja lá. Não era nem o pastor Fernando na época, era o Fernando. Falou, tem um rapaz lá na portaria da igreja. Eu falei, o que ele quer? Não, falou que falou com você no centro e você falou para ele que era para vir aqui um dia. E eu fui lá, abracei aquele rapaz. Sabe o que ele falou para mim? Eu fiz o que você falou, cara. Eu liguei para minha família. Eu estou voltando para casa hoje. Eu nunca mais tive notícia desse homem. Você está vivo, está morto, você voltou para casa mesmo se não voltou para casa. Mas pelo menos eu fiz o que tinha que ser feito. Às vezes nós temos nojo de abraçar as pessoas. Eu não tenho nojo de abraçar ninguém, eu abraço qualquer coisa. De verdade. Depois eu me arrependo, mas na hora eu abraço. Gente, se eu peguei alguma doença, alguma coisa. Mas eu não estou nem aí. Porque nós precisamos amar como Cristo nos ama. Então vão ter muitas pessoas, e eu falo isso aqui direto na igreja, que vão entrar por essa porta que nós não gostaríamos que entrasse. Mas que vai ser a primeira pessoa que nós vamos precisar correr, abraçar. E falar, olha aqui, vem cá. Tem um café para você te esperando ali dentro. Tem uma cadeira confortável para você sentar. Tem ar-condicionado até no banheiro para você poder usar. O negócio aqui é bom, fica aqui com a gente. Porque as pessoas precisam se sentir amadas de novo. Hoje o céu está dizendo para nós que nós precisamos voltar a fazer duas coisas. Colocar pessoas no ombro e abraçar os filhos que estão voltando para casa. Nós queremos abraçar quem está voltando, mas nós não queremos colocar ninguém no ombro. Só que nesses dias nós vamos precisar colocar muitas pessoas nos ombros. Para falar, tu vai voltar para casa. Não, mas eu não quero voltar, tá? Eu não estou te perguntando se você quer, você vai voltar para casa. E a pergunta não é o que Deus está fazendo. A
A pergunta que eu queria te fazer nessa manhã é: você é uma ovelha que precisa ser encontrada, ou você é um filho que precisa voltar para casa? E eu queria que você fosse sincero contigo mesmo agora nessa manhã. Eu queria que você pensasse aí no teu lugar: eu acho que eu estou perdido aqui dentro de casa. Porque se você está perdido aqui dentro de casa, nós precisamos te encontrar de alguma forma. Agora, se você é aquele filho que está muito tempo fora de casa, ainda que esteja aqui dentro, e não participa mais, não ora mais, não busca mais, não quer mais fazer nada, e está até pensando: não, acho melhor eu ir embora para outro lugar. O Senhor quer te receber de volta como um filho. E não tem a ver com aquilo que tu fez, com aquilo que tu pensou, não quero saber disso. O Senhor, Ele só quer te receber de volta como um filho. O Senhor, Ele nos ama, queridos, de uma forma tão incondicional, de uma forma que nos assusta tanto. Só que tudo isso que nós lemos aqui, o versículo 7 diz: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Talvez tu é os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas eu ia pregar outra coisa completamente diferente do que isso hoje. Eu falei ontem para a Rosane, para o André e para a Ariadne. Eu vou pregar isso aqui, eu estou até com medo de pregar isso aqui. Eu estava mesmo, de verdade. Quem sabe fica para o domingo que vem. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor gritava isso dentro do meu coração. Tem pessoas perdidas aqui dentro que precisam voltar para casa. Tem filhos que precisam voltar para o pai. E o pai está te esperando de volta. Então eu queria nesse momento te dar alguns minutinhos. Pastor, e o louvor? Não, até mesmo sem louvor. Eu queria te dar alguns minutinhos para você refletir um pouquinho. Eu queria te dar alguns minutinhos para você viver a parte do versículo que diz: e caindo em si. Eu queria que você caísse em si agora. Das coisas que você faz quando o pastor não está vendo, quando ninguém está vendo, quando ninguém está perto. Eu queria que você caísse em si nesses lugares agora. Eu queria que você encontrasse esses lugares que às vezes você está tão frio, mas tão frio, tão frio, tão frio, que você não quer que ninguém nem te olhe. Pois é, hoje o pastor te encontrou. E não foi o pastor Bruno, não. Hoje o pastor está indo ao teu encontro para te colocar nas costas e falar: nós vamos continuar. Talvez chegou aqui falando: hoje é meu último culto, eu vou desistir de tudo. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais continuar, eu não quero mais tentar outra vez. Mas ele está te pegando nos ombros, está falando para você: você vai permanecer assim. Porque o escolhido, ele não tem escolha. As decisões para um escolhido é o próprio Deus que toma. Nós só precisamos aceitar aquilo que Ele está nos propondo nesses dias. Hoje tem um pastor que vai te pegar nos ombros. E hoje também tem um pai que está te esperando para poder te abraçar e falar: filho, eu nunca fechei a porta para você. Filho, eu nunca disse que eu não estaria aqui. A tua decisão foi de sair. E a minha decisão foi de manter a porta aberta esperando você voltar. Então eu queria que nesses segundos, nesses momentos, você tirasse para cair em si no Senhor. Falar: poxa, Deus, eu fiz isso. E se você encontrou hoje um lugar para você voltar, se você entendeu que o lugar que você precisa estar é a presença que você mesmo fugiu dela, eu queria te convidar a vir aqui na frente. De verdade mesmo. Eu queria te convidar a encontrar o Pai de novo. O Pai está te chamando de volta.